O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve visão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou com este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que nossa lei julga alguém antes de ouvir saber o que ele fez? Eles responderam: também és tu, Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como eu dizia no início, sem dúvida alguma, o momento no qual acontece o nosso retiro é um momento profundamente estratégico e que nos vai ajudar de maneira muito significativa a adentrar no mistério da cura interior, mistério este que brota, que mana do coração de Jesus aberto, transpassado por amor a todos e cada um de nós. Quero começar esse momento de reflexão saudando o querido Padre João Galberto, o querido Diácono Nelson Corrêa, que estão comigo nessa Eucaristia também, o Reinalda, Roberto Tanus, que estão à frente desse retiro, que tanto bem tem nos feito com a ministração da palavra. E quero começar também deixando um abraço mais que especial para o povo paulistano que nos acompanha, de São Paulo e região. Eu, Padre Adriano Zandoná, estou morando na Canção Nova de São Paulo e tenho feito a experiência de levar a palavra de Deus para aquele povo tão querido
em meio a tantos desafios na capital, São Paulo. Então mando um abraço para os paulistanos que nos acompanham e para os paulistanos e paulistanas que porventura estejam aqui também no meio de nós. É uma alegria poder ser Canção Nova naquela grande cidade, naquela grande capital. Mas irmãos e irmãs, como eu estava dizendo no início, como eu disse no começo da nossa celebração, o momento no qual esse nosso retiro acontece, o momento no qual ele se desvela, é estratégico para nós compreendermos e adquirirmos certos conceitos que são muito necessários se nós quisermos verdadeiramente trilhar um caminho de restauração, um caminho de cura, um caminho de novo nascimento em Cristo. E a cura interior é um novo nascimento, meu irmão e minha irmã, que começa antes e acima de tudo dentro de nós. Obviamente que um cuidado externo, um cuidado com o corpo, um cuidado com o cabelo, com as unhas das mulheres, é importantíssimo. Mas o novo nascimento que Deus quer proporcionar para você, meu irmão e minha irmã, através da cura interior, através desse retiro que está sendo ministrado, pedindo a Deus a graça, o dom da cura interior, é um novo nascimento que começa dentro de você, a partir de dentro. Então, para que nós adentremos de fato no nosso interior, e aí encontremos o Cristo que deseja nos dar essa nova vida, e até mesmo além de uma nova vida, o Cristo que em meio ao emaranhado das dores da nossa história, das fragilidades, das feridas, quer se revelar, apresentando em tudo um novo significado, um novo sentido para a dor que já aconteceu, porque ela aconteceu. Mas a cura interior também é um processo de mudança do olhar. Os sofrimentos que aconteceram na sua vida, meu irmão e minha irmã, na minha vida, na nossa história, eles já aconteceram e não vão mudar. Mas a cura interior é aquela ferramenta que nos possibilita mudar a maneira como nós enxergamos essas realidades. A cura interior age no nosso olhar, nos fazendo, pela ação do Espírito, construir um novo olhar para as realidades que aconteceram na nossa história, para os sofrimentos, para as perdas, para as traições, que são reais, muitas vezes não são fábulas, não são criação da nossa mente, da nossa excessiva criatividade, não, são reais. Mas o processo de cura interior trabalha antes e acima de tudo também o nosso olhar para essas realidades, para que nós as compreendamos de uma maneira nova, à luz do Espírito. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, a visão que nós tecemos de determinadas realidades que aconteceram na nossa história é uma visão fragmentada, é uma visão pautada na mentira, na inverdade, e não pautada na verdade que liberta, na verdade que nos faz nós mesmos a partir do coração de Deus. Muitas vezes as nossas feridas estão atreladas no emaranhado daquilo que ficou marcado e ferido na nossa história, há uma compreensão equivocada, errônea, acerca de nós mesmos. Então, diante das nossas feridas, em um processo concreto, maduro e consciente de cura interior, nós precisamos nos perguntar: como que Deus enxerga essa situação? Como Deus enxerga esse sofrimento que eu passei? Qual é a visão de Deus para essa realidade? Porque muitas vezes nós ficamos escravizados em uma autopiedade exacerbada, excessiva, onde nós nos sentimos perenemente como vítimas daquilo que se foi, vítimas do amor que nós não recebemos, ou se não foi da maneira que nós queríamos, gostaríamos de ter recebido. Ou muitas vezes nós olhamos de maneira muito pejorativa, muito negativa, realidades que no fundo ajudaram a nos construir como pessoa, ajudaram a nos tornar pessoas melhores. Tudo depende do olhar. Tudo depende do olhar. E é isso que nós vamos trabalhar nessa liturgia, nessa Eucaristia hoje, neste sábado que precede a 5ª semana da Quaresma, que consequentemente precede a Semana Santa.
Estamos já entrando nesse clima, esse clima sacrificial. Porque o que nós celebramos na Semana Santa? O que nós atualizamos? Fazer memória, sim, mas uma memória que atualiza, como a Eucaristia. Uma memória que torna presente o fato. Nós celebramos, irmãos e irmãs, antes e acima de tudo, o sacrifício de Cristo. Mas não um sacrifício estéril, não um sacrifício como o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, não um sacrifício como as vítimas do vírus HIV e de tantas outras doenças, do câncer. Um sacrifício que gerou vida, e vida em abundância. Pena que essa palavra hoje em dia, sacrifício, não esteja tão na moda, não é? Ou melhor, não está nem um pouco na moda. E muitas vezes, o que nos impossibilita a aquisição de uma concreta cura interior na nossa vida, é a ausência de compreensão de que um processo concreto de cura interior, muitas vezes começa no alto da cruz. Ninguém começa a ser curado na ressurreição. A ressurreição é o fim, é o culminar, é o auge, é o escatom, como nós dizemos na teologia, é o fim. Mas o processo concreto de cura interior, ele começa no alto da cruz. Por isso, se você deseja verdadeiramente, meu irmão e minha irmã, ser curado por Deus, nesse final de semana, neste retiro, você precisa não ter medo de enfrentar as feridas que estão dentro de você. Muitas vezes sublimadas, ocultadas pelo seu inconsciente. Você precisa não ter medo de permitir que o Espírito revele você a você mesmo, como diz na Gaudium et Spes do Vaticano II, somente em Cristo o homem descobre o seu verdadeiro rosto. Cristo vai revelar você a você mesmo, o Espírito vai realizar isso nesse final de semana. Mas é preciso, meu irmão e minha irmã, que você não tenha medo de deparar-se com as cruzes, dos ideais irrealizados dentro de você, dos sonhos que estão pela metade, dos personagens que você criou, mas quando você entra muitas vezes com seriedade dentro do seu coração, você percebe que eles não passam de personagens, não passam de heróis fictícios. Eu gosto muito de uma reflexão do Rubem Alves, onde ele fala da morte dos heróis. Todo mundo tem um herói, todos nós construímos um herói idealizado dentro de nós, acerca de nós mesmos. E muitas vezes o que mais nos faz sofrer não são nem as dores que a vida nos apresenta, mas é a decepção de percebermos que nós não somos o herói que nós idealizamos, que nós não somos o ser infinito que nós gostaríamos de ser, mas nós somos finitos, marcados pela finitude, pela contrariedade, marcados por tantas feridas na nossa história, na nossa vida. Essa decepção, que é salutar, que é sacrificial e consequentemente curadora, restauradora, é o que mais nos vai sofrer. Então reafirmo, meu irmão, minha irmã, ratifico esse pensamento. Se você deseja, se eu desejo, se nós desejamos verdadeiramente neste final de semana viver um processo concreto de cura interior, nós precisamos não ter medo de enfrentar os fantasmas que existem dentro de nós. Porque os heróis, um pouquinho de observação, eles já morrem por si mesmos. Mas os fantasmas estão aí. Fantasmas de feridas, de dores, de nós afetivos, emocionais, psíquicos, coisas que não foram resolvidas e que precisam hoje ser tocadas pela graça de Deus. Mas Deus só vai tocar as suas feridas se você as ofertar a Ele. Você precisa se encontrar com a sua ferida antes de Deus a curar. Porque se você não se encontra, Deus não vai te violentar. Deus não vai violentar o seu processo, o seu coração, entrando onde estão as suas feridas, quem sabe no inconsciente, ou sei lá em que área do nosso ser, do seu ser estejam. Deus não vai te violentar. Você precisa tomar essas feridas nas mãos, tomar essas chagas e as ofertar ao Senhor. Somente assim Ele vai poder curá-las com profundidade e eficácia. E Deus não quer curar os seus sintomas, viu, meu irmão, minha irmã? Ele quer curar as suas doenças. Porque muitas vezes a nossa oração,
é tão rasa, tão superficial, que nós só rezamos pelos sintomas. Só rezamos pelas reações que nós temos, pelos sentimentos. Mas é preciso ir mais profundo. Porque a reação e o sentimento é somente a ponta do iceberg, meu irmão e minha irmã. Existe um fato que gerou o pensamento, que gerou o sentimento e que gerou a reação. E é nesse fato que Deus quer agir. O fato que te feriu, o fato que gerou medo, o fato que te fez sentir inferior, o fato doloroso que te fez se sentir rejeitado. Muitas vezes a sua reação, ela é somente a ponta do iceberg. A ferida é muito mais profunda, então não é a sua oração, não, aliás, a sua reação, né? A sua emoção é a ponta do iceberg. Então você não pode, eu não posso, nós não podemos rezar, meus irmãos e minhas irmãs, com superficialidade, apenas pedindo a cura dos sintomas para Deus. Senhor, me cura do medo. Não, Deus não quer curar os sintomas. Deus quer curar a raiz desse medo. Deus quer curar a raiz desse ódio. Deus quer curar a raiz desse desejo de morte, de suicídio. Deus quer curar a raiz desse vazio que porventura você pode sentir no seu coração, vazio existencial. Deus quer curar a raiz das suas solidões, meu irmão e minha irmã. Mas mais uma vez o digo, Ele só vai curar se você pegar nas mãos e consequentemente ofertar a Ele. Não existe encontro com Deus sem encontro consigo mesmo. Já nos diziam os mestres espirituais do século XVI, XVII, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, doutores da igreja. É preciso encontrar-se com a própria história. É preciso não ter medo de tecer um diálogo silencioso, mas sincero consigo mesmo. Pena que nós vivemos numa sociedade de tanta representação, como dizem alguns filósofos contemporâneos, uma sociedade líquida, tanta representatividade. As pessoas sempre querem mostrar que estão bem. Tem que se cuidar sim, mas muitas vezes tem uma escovinha no cabelo, tem uma unha linda, tem um silicone no seio, tem um botox que deixa a cara cheia, parece que tem um pedaço de pau o rosto da pessoa, mas dentro continua só sujeira, só entulho, só vazio. Precisaria se desenvolver um botox para o coração, porque esse botox que se usa aí não chega no coração não. Esse silicone não resolve o problema da alma. Mas na sociedade de representação, só se preocupa-se somente com o externo, com a exterioridade, com o que os outros estão vendo. E vai se ausentando, vai se cada vez mais se ausentando, se afastando daquilo que se é, se perdendo nesse mar de representação, de confusão, de ambiguidade, a ponto das pessoas não saberem mais nem dizer quem são. E por isso que muitas vezes a cura não acontece, porque Deus não vai curar um fantoche de você, que você criou e fica manipulando. Ele vai curar você a partir da sua verdade. E se você, se nós, irmãos e irmãs, não assumirmos a nossa verdade com integralidade, Deus não vai poder curar. Deus não cura representação, Deus cura coração. A terminação é a mesma, mas o sentido é totalmente outro. Deus não vai curar a representação que nós criamos de nós mesmos, Deus vai curar a nossa essência. E vamos entender isso, irmãos e irmãs, muita atenção, a partir daquilo que a liturgia nos apresenta neste dia. A primeira leitura, Jeremias, o justo perseguido. Jeremias no auge da sua cruz, dizendo para Deus o quê? Senhor, de vós eu espero a minha defesa. Parafraseando Jeremias, de vós eu espero a minha defesa. Os homens estão tramando contra mim. Ele começa dizendo: fizeste-me entender que os homens estão tramando contra mim. O salmista também diz que é no Senhor que ele busca, que ele encontra o refúgio. Ou seja, a partir da liturgia diária, da liturgia de hoje, aliás, outro elemento que nos é apresentado, irmãos e irmãs, nesse processo de cura interior concreto, é que para nós sermos curados, além de tudo que o padre já disse a título de introdução, é preciso também,
antes e acima de tudo, aprender a esperar a justiça somente de Deus. Aprender a colocar a sua causa, a minha causa, a nossa causa, o nosso sofrimento nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que vai poder fazer justiça. Como dizia o saudoso Padre Léo, quem é de Deus não se defende. Em Deus está a minha defesa. Eu não preciso me justificar, eu não preciso me sentir vítima. Tem tantas pessoas, principalmente nós como padres, as ouvimos cotidianamente, que estão prostradas, meu irmão e minha irmã, diante da vida, porque se concebem como as vítimas de tudo, como eu dizia no início. A vítima, coitado de mim, ai que dó de mim, padre. Tantas pessoas que não conseguem perceber que não foram jogadas na vida de qualquer jeito, mas que são protagonistas na vida, da própria existência. Elas que estão acontecendo na vida. E a culpa não é dos outros somente. Eu preciso assumir a minha parte. Jeremias colocou a defesa, a causa dele nas mãos de Deus. Assumiu a parte que lhe cabia. E não se sentiu a vítima eterna diante dessa situação. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Ele não ficou fragilizado, se sentindo o coitado dos coitados. E eu quero já dizer para você que está aqui, e você que está em casa, independente de como tenha sido a sua história, você não é coitado. Você que está aqui, você que está em casa, você não é um coitado. Por mais que as pessoas já tenham dito para você, ai coitadinho, ai tão sofrido, você não é um coitadinho, você é filho de Deus. Jesus derramou o sangue dele por você. Você é filha de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não é coitado, você não é coitada. Como padre, eu já quebro em nome de Jesus toda e qualquer palavra desse tipo que tenha sido proferida sobre a sua vida nessa história. No poder do nome de Jesus. Porque você não é, meu irmão e minha irmã, um coitado, uma coitada. Você foi criado para protagonizar a felicidade na sua história, na sua vida. E não para ser um escravo, um refém das circunstâncias. Jeremias sofreu. Jeremias foi jogado em uma cisterna. Jeremias viu o exílio do seu povo. Mas Jeremias não se alienou. Jeremias não perdeu a sua identidade por causa do sofrimento. Jeremias não deixou de acreditar naquilo que ele acreditava e naquilo que o constituía como pessoa, como profeta, que era a sua fé no Deus único e verdadeiro por causa do sofrimento. Ele não foi vítima, ele reagiu. Ele reagiu, meu irmão e minha irmã. Existe um filósofo chamado Ortega, que ele diz, em um certo pensamento, eu sou aquilo que sou e as minhas circunstâncias. Ou seja, eu sou aquilo que eu sou também fruto dos fatores genéticos que me compuseram, eu sou fruto da minha cultura, da minha criação familiar. E em um certo momento do seu pensamento, ele deixa entrever que isso tudo me determina. Determina o que eu sou. Mas eu digo para você, você e eu éramos o que nós éramos e as nossas circunstâncias até aquele homem ali morrer na cruz. Depois que aquele homem morreu na cruz, não existe circunstância que vai te determinar e que vai me determinar na vida. É a vitória que nos determina, que Jesus alcançou por mim e por você na cruz. A vitória é o nosso destino, é o nosso rumo. É para isso que nós fomos criados, meu irmão e minha irmã. É lógico, existem sim as realidades que foram sendo agregadas a nós na nossa história, que nos deformaram na nossa história. Como Jeremias sofreu tanto, foi humilhado, sofreu por ser aquilo que Deus queria que ele fosse, sofreu por ser justo, sofreu por fazer o bem. Pode ser que você também, na sua família, esteja sofrendo por ser da igreja. Pode ser que você na sua família esteja sofrendo por acreditar, por ter fé, por fazer a vontade de Deus, por querer o bem para as pessoas.
Mas não se afaste daquilo que você é. Não perca a sua identidade por causa do sofrimento no seu casamento, no sofrimento com seus filhos, por causa do sofrimento no seu trabalho, por causa das humilhações que muitas vezes você sofre de outras pessoas que não possuem a sua fé, ou quem sabe dentro do contexto da sua fé. Não perca a sua identidade. Não deixe de acreditar. Não deixe de ser aquilo que Deus quer que você seja. As suas circunstâncias, os seus sofrimentos, eles sim influenciam aquilo que você é, mas eles não te determinam. Não existe determinismo. Depois que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, não existe mais determinismo. Depois que o sacrifício dele nos trouxe a vida, não existe mais determinismo. Ou seja, eu sou assim, padre, porque eu cresci em tal lugar. Eu sou um ladrão porque eu cresci vendo as pessoas roubarem. É lógico, essas coisas influenciam. Mas você não tem que ser o que você viu. Você não tem que ser a sua cultura. Você pode ser diferente. Você pode ser diferente. Você que está aqui, você que está em casa. Por mais que até hoje você fez tudo errado na sua vida. Por mais que até hoje você esteve nas drogas, na prostituição, no adultério. Por mais que até hoje você não levou a sério a sua casa, a sua família. Você se afundou nos vícios, no jogo, no álcool, na droga. Você pode ser diferente, meu irmão, minha irmã. Você pode ser diferente. Isso não te determina. As suas circunstâncias te influenciam. Aquilo que você foi vivendo na vida, sua cultura, sua criação, suas feridas, as suas dores, como Jeremias sofreu tantas, te influenciam, mas não te determinam. Você pode ser diferente. Você não pode ser escravo e refém das suas feridas, das suas circunstâncias. Você tem que ser o protagonista da sua vida, porque Ele morreu para te fazer viver, para me fazer viver, para nos fazer viver. E nele nós encontramos essa força necessária para vencer aquilo que nos aprisiona, e para vivermos de fato um processo intenso de cura interior, um processo intenso de libertação, um processo intenso de restauração da nossa identidade genuína, identidade no coração de Deus. Porque muitas vezes, por causa das nossas feridas, irmãos e irmãs, por causa das nossas circunstâncias, nós assumimos uma identidade que não é genuinamente nossa. Nós assumimos uma identidade que é fruto das circunstâncias, fruto da cultura, fruto da formação familiar, das deformidades que nós fomos vendo. Quem sabe um filho de um pai alcoólico, com desvios na sexualidade, o pai, a mãe, ou num contexto de drogadição, de roubo, eu não sei. Isso nos influencia sim, mas não tem o poder de nos determinar, se nós voltarmos o nosso coração para Cristo. As nossas circunstâncias não nos determinam. Como Jeremias, ele foi fiel, ele foi o que ele era. A sua identidade genuína ele assumiu até o fim, mesmo diante da dor, mesmo diante da incompreensão, mesmo diante das feridas que estavam no coração dele. Não eram as feridas que governavam Jeremias, que conduziam Jeremias, era o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós somos dominados pelas nossas feridas, e não pelo Espírito Santo. Somos dominadas pelos nossos medos, pelo sentimento de inferioridade, pela rejeição, pelos escrúpulos, que não deixam de ser uma patologia também, espiritual, uma doença. E não pelo Espírito Santo. Quantas pessoas, às vezes até na frente, na igreja, pregando, na vida consagrada, que são escravos dos próprios medos. Não sabe por que reage de tal forma, não sabe por que não suporta tal coisa. A gente só vai viver um processo de cura interior quando nós vivermos de fato um processo de encontro conosco mesmos. Como eu dizia no início, usando uma terminologia técnica, quando nós vivemos um processo de mapeamento interior, intrapsíquico. É preciso aprofundar, meu irmão e minha irmã, para viver concretamente um processo de cura. E mais, o Evangelho, você percebe o caminho que Jesus nos apresenta no Evangelho, meu irmão, minha irmã? Como começa o Evangelho? A palavra de Jesus no Evangelho começa dividindo as opiniões. Uns achavam que Jesus era o Messias, outros achavam que era o profeta, outros achavam que não era nada, outros falavam que era o Cristo, outros falavam que o Cristo não nasceria na Galileia, e ficou uma confusão. O povo se dividia por causa de Jesus.
no versículo 43. O povo se dividia. E você e eu, para entrarmos nessa rota de restauração e de cura interior nesta tarde, a partir dos elementos que já foram apresentados, precisamos permitir que essa palavra de Jesus nos divida por dentro. Dividindo o bem e o mal, dividindo a nossa real, genuína identidade no coração de Deus e a falsa identidade que as nossas feridas foram colocando sobre nós. Essa palavra de Jesus precisa dividir hoje, meu irmão, minha irmã, proporcionando um encontro com você no seu pior, mas um encontro também com a sua real identidade. Porque muitas vezes, pode ser que você tenha crescido ouvindo: você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa ruim, você é orgulhoso, você é ruim de coração, você não perdoa. E muitas vezes você foi assumindo isso: eu sou ruim. Você foi assumindo: eu sou feio. Você foi assumindo: eu não sou inteligente. Mas, meu irmão, você não é nada disso que falaram, você é aquilo que Deus quer. No coração de Deus você não é determinado por essas circunstâncias, por aquilo que falaram de você na sua história, não. No coração de Deus você é filho. Você não é portador de limites no coração de Deus, mas de possibilidades. Você pode ser muito mais do que você é. Você pode transcender as suas fraquezas, os seus limites, a partir da identidade que existe no coração de Deus, porque você no coração de Deus é uma pessoa boa. Por mais que falaram o contrário, por mais que você errou, esteja ferido, você foi criado para a felicidade. Por mais que os fatos na sua história até hoje tentaram te mostrar o contrário. Mas descubra, meu irmão, minha irmã, a sua verdadeira identidade no coração de Deus. Não assuma uma falsa identidade. Deixa a palavra de Jesus dividir as coisas dentro de você. Deixa a palavra de Jesus dividir. Tirar os entulhos que estão sob a sua verdadeira identidade, que reside no coração de Deus. Muitas vezes a nossa verdadeira identidade está sufocada, submersa, embaixo de entulhos. O entulho das nossas feridas, o entulho das nossas mágoas, o entulho das nossas decepções, o entulho dos medos, dos processos automáticos que existem dentro de nós, que nos deixam reféns de feridas, que nos deixam reféns de realidades. Deixa essa palavra dividir você por dentro, e deixa essa palavra redespertar a sua verdadeira essência, meu irmão, minha irmã. Essa palavra de Jesus. O que é que os soldados responderam aos sumos sacerdotes? Pensa bem. Os soldados foram prender Jesus. Os soldados foram para trazer Jesus cativo. Eles não prenderam. E o que eles disseram para os sumos sacerdotes? Você lembra no Evangelho? Lógico que lembra. Um público atento como esse não vai ter esquecido. Você que está em casa também, obviamente que lembra. O que os guardas disseram? Vocês não prenderam eles? Os sumos sacerdotes perguntaram aos fariseus. O que eles responderam? Ninguém jamais falou como este homem. Que se coloque nesse contexto. Os guardas que foram prender Jesus não prenderam, porque a palavra de Jesus, meu irmão e minha irmã, despertou a verdadeira essência que estava adormecida dentro desses guardas, dentro desses homens, a essência genuína, a partir do coração de Deus, que estava sob os escombros das feridas, das dores, dos melindres que eles tinham vivido até então. Mas quando eles ouviram a voz daquele homem, o inverno se transformou, se tornou uma primavera. Tudo que era sem sentido, opaco, adquiriu uma nova cor. E eles começaram a acreditar novamente. Começaram a acreditar que a partir do interior, de dentro deles, tudo poderia ser diferente. Tudo poderia mudar, meu irmão e minha irmã. A voz de Jesus, deixa ela falar dentro de você hoje. Deixa ela dividir a sua verdadeira identidade da falsa.
sua essência, esse termo que eu estou utilizando como sinônimo de identidade genuína no coração de Deus. Deixa essa voz, semelhante à qual não existe nenhuma, curar hoje os seus medos, curar hoje o que existe dentro de você, desatar os nós que existem dentro ainda das suas emoções, do seu coração, da sua história. Meu irmão e minha irmã, e o trágico desse evangelho, trágico mesmo, é que o que aconteceu? Os guardas do templo foram, escutaram Jesus e perceberam em Jesus alguém que falava uma palavra diferente, uma palavra que redespertava-os para a vida. Mas os sumos sacerdotes, estudados, que conheciam, detinham o conhecimento, entre aspas, da época, não aceitaram Jesus, não escutaram Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse é o pior tipo de gente. As pessoas que estudam, que acham que sabem tudo e que colocam Deus dentro de uma garrafa dos seus conhecimentos. Coloca Deus dentro de uma garrafa. Deus só pode ser aquilo que eu estudei. Deus só é aquilo que eu acho. Que pretensão, que imbecilidade. Deus é muito mais do que aquilo que eu e você sabemos dele. Nós conhecemos uma parte, Deus conhece o todo. Que imbecilidade humana da nossa parte, quando nós temos a pretensão de enfiar Deus dentro dos nossos conceitos, da nossa cabeça. Deus não cabe na nossa cabeça. Mas os fariseus queriam que Jesus fosse do molde do que eles achavam. Quem era Deus nessa situação? Os fariseus ou Deus, Yahvé? Deus estava sendo eles, porque Deus tinha que se amoldar ao molde que eles tinham na cabeça, e não eles que tinham que se abrir para acolher a novidade que Deus revelava em Jesus. Eles não conseguiram fazer a suspensão dos juízos, se abrir para acolher de uma forma nova. Mas eu e você não podemos cometer esse mesmo erro dos fariseus. Meu irmão e minha irmã, Deus nos chama neste dia a abrir mão. Deus nos chama a abrirmos mão da nossa compreensão até mesmo dele, para deixar ele nos surpreender, para deixar ele agir em nós de uma forma nova, para deixar ele ser Deus na nossa história. Não é ele que tem que se prostrar ao que a gente acha dele, mas somos nós que temos que prostrar o nosso vão conhecimento em obediência à palavra de Cristo, que é aquela que nos restaura, que nos cura a partir de dentro, que redesperta a nossa verdadeira identidade genuína a partir do coração de Deus. Precisamos deixar Deus ser Deus, abrir mão dos nossos conceitos, deixar Deus nos surpreender. Que pretensão a nossa. Como eu dizia, este é o pior tipo de gente. E principalmente, com todo respeito, mas deixa eu falar, estou nem aí também, os professores muitas vezes que tem por aí, que chegam diante de adolescentes, chegam diante de jovens que não têm um arcabouço conceitual, uma carga conceitual para argumentar, e fica falando mal da igreja, detonando o sagrado, falando mal de Deus, diante de um adolescentezinho na escola. Por que não vai falar na frente de alguém que estudou? Parece que a igreja é a culpada de tudo que aconteceu na Idade Média. No discurso desses pseudos pensadores que se acham muito inteligentes, parece que a igreja é culpada de tudo que aconteceu na Idade Média. Parece que a igreja que inventou o câncer, a igreja que matou os judeus no Holocausto, não foi? Foi o Papa ou foi Hitler que foi o responsável do nazismo? Acho que foi o Papa, né? Porque pelo que se fala por aí nas escolas, para os nossos alunos, adolescentes e jovens que não têm argumento ainda para argumentar, não têm conceitos, aliás, uma carga conceitual para argumentar, se detona a igreja nas escolas por aí, se detona nas universidades por aí. Mas meu irmão, eu digo para você, estuda de verdade a Idade Média, que você vai ver que a culpa de tudo não é da igreja. Era um pensamento, era uma época, era uma sociedade. E é muito fácil achar alguém, um burro de carga, para colocar a culpa de tudo. É muito fácil. A igreja errou sim, ainda erra. Porque a igreja é santa, mas nós homens que compomos a igreja somos falhos.
Mas a igreja é tão santa que nem os homens a destruíram. Os homens que somos nós, eu, o padre, o diácono. Nós não a destruímos porque ela vem de Deus. Agora, se como fariseus, muitas vezes hipócritas, me perdoe, se sai por aí detonando na frente de adolescente. Quantos eu como padre não escuto, principalmente em São Paulo? Ai padre, falaram que a igreja é isso. Porque Nietzsche falou isso. Porque Schopenhauer falou isso. Porque Sartre falou isso. Meu irmão, eles só falaram. Aquele ali morreu por você, ó. Aquele ali morreu. Ele não falou não. Porque quem ama não fala, quem ama faz. Jesus não falou somente por você, para você. Jesus fez. Você vai lá na França, você vai ver o túmulo do grande filósofo existencialista ateu Jean-Paul Sartre. Você vai lá na Alemanha, você com certeza, na Alemanha, na Dinamarca, não sei, você vai encontrar o túmulo do filósofo ateu que difundiu o ateísmo no mundo, Friedrich Nietzsche. Mas você vai lá em Jerusalém, você vai encontrar um túmulo aberto, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não só falou, ele amou, morreu por você e ressuscitou. Agora essa cabecinha que se tem por aí, de sair detonando a cabeça dos nossos jovens e adolescentes, se sentindo revolucionário, eu sou inteligente. Na cabeça de muitos por aí, ser inteligente é detonar tudo que é tradição, é detonar tudo que tem vista de antigo. Mas meu irmão, minha irmã, um povo sem tradição, um povo sem história, é um povo sem identidade. É o que está acontecendo muitas vezes, com todo respeito, no continente europeu. Se abre tanto mão das raízes cristãs, que o continente está se tornando de outros segmentos. Está se tornando mouro, está se tornando tudo, menos europeu, menos cristão. Porque o cristianismo está na origem, na gênese do continente europeu. Está se tornando muçulmano, está se tornando tudo, com todo respeito. Mas está deixando de ser aquilo que sempre foi. Por quê? Porque o que é velho é retrógrado. Esses dias disseram para mim, nossa, você é padre, você é novo, né? Disseram para mim esses dias, nossa, você é padre, você se veste como jovem, né? Daí eu perguntei, por que será, né? Deve ser porque eu sou jovem, né? Se eu me visto como jovem é porque eu sou jovem. Mas por que você é padre? Porque eu amo a minha igreja e se fosse para nascer de novo eu seria padre mais 30 vezes. Não estou nem aí. Sou feliz sendo padre. E quero morrer como padre. E como católico, como cristão. Porque eu amo a minha fé. Amo o sacrifício daquele homem que não só falou. Aquele homem não escreveu manual nenhum. Não escreveu suma. Não escreveu sistemas. Teses sistemáticas sobre a ontologia do ser. Não. Ele fez, ele morreu. Ele ressuscitou. Ele deu a vida nova para mim e para você. Ele nos cura a partir de dentro. Ele fez. Porque o mundo, como diz a encíclica, se eu não me engano, a Evangelii Nuntiandi, diz a seguinte coisa, ou a Redentores Hominis: o mundo está cansado de mestres. O mundo está querendo testemunhas. O mundo está cansado de pessoas que falam, e sistemas, e professores detonando a religião. Aí nas escolas eu falo mesmo isso aí. Não estou nem aí. Digo mesmo, se for preciso dizer de novo, eu digo. Precisa respeitar a consciência dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Porque muitas vezes condenam os padres, condenam os cristãos, porque nós nos respeitamos. Dizem por aí que nós não respeitamos a liberdade de expressão dos outros. E a liberdade de expressão dessas crianças que estão na escola querendo ser católicos? Onde que está? A liberdade de expressão dos nossos jovens na universidade, que se usam as cruzes, são discriminados. Que se usa uma camiseta de Nossa Senhora, são taxados como carolas, como beatos. Onde está a nossa liberdade de expressão? E tem outras coisas, né, que esse discurso da liberdade de expressão desemboca, que eu não vou nem entrar nesses méritos, porque eu não quero ser processado hoje. Sou muito jovem, tenho 7 meses de padre, acho que está muito cedo para um processo, né? Dizem, nós temos a liberdade de expressão para ser muitas coisas. E nós não temos a liberdade de expressão para sermos o que nós acreditamos? Nós não vamos abrir mão da nossa identidade de cristãos. Vamos até o fim, como Jeremias.
acreditando em Jesus, dando a vida por Ele, buscando, olha aqui para o Padre, buscando a nossa fé, buscando a nossa cura a partir do sacrifício de Jesus. A partir do sacrifício de Jesus. Meu irmão, minha irmã, finalizando, concluindo o pensamento, não tenha medo, mais uma vez eu digo, de entrar na sua história, de se encontrar com as suas feridas, porque das nossas maiores feridas brotam os nossos maiores dons. Das nossas maiores feridas nascem os nossos maiores dons. Da chaga aberta de Cristo. A chaga aberta de Cristo é um sinal concreto, excelente da redenção. E a sua chaga, se for submetida a Cristo, a sua ferida vai se tornar também uma chaga gloriosa, que vai iluminar, que vai ser sinal, sacramento de salvação para você e para os seus. O que mais te fere é o que mais te salva, se você entregar essa sua ferida para Deus. A sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior dom, se você o submete a Cristo. A sua maior fragilidade se torna o momento de ressurreição, porque não foi chupando um sorvete na esquina que o Filho de Deus venceu a morte e o diabo não. Foi no alto da cruz. E é no alto das nossas cruzes que nós vamos também descobrir o maior dos nossos dons. Vamos descobrir aquilo que Deus tem para nós. Então não tenha medo da sua fraqueza. Ela te redime se você a entrega a Cristo. Não tenha medo da sua cruz, ela te salva se você a submete ao eterno. Não tenha medo. O que mais te fere pode ser o que mais te salva. Não tenha medo do sacrifício. Não tenha medo de se encontrar com você mesmo, com as suas dores. Não tenha medo de permitir que o Espírito Santo hoje te revele curando as raízes dos seus sofrimentos, das suas feridas. Não tenha medo de o Espírito Santo dentro de você hoje protagonizar a morte dos seus heróis. As imagens que você criou de você mesmo que não correspondem à verdade. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Seja você mesmo. Descubra a sua verdadeira identidade no coração do Pai. Não seja o que a vida fez você ser. Seja o que você é no coração de Deus. Assuma a sua real identidade. Descubra a sua verdadeira identidade. Os seus pecados, os seus erros, as suas feridas, elas não te definem. O que te define é o amor de Deus. Você foi criado por amor e para amar. Essa é a sua essência. Essa é a sua identidade. Você não é o seu pecado. Por mais que você cresceu escutando, você é um fraco, você é um vagabundo, desculpa a expressão, você é um preguiçoso, você não é isso. Você esteve assim, mas você não é isso. Isso não te define. Não tenha medo de se encontrar com a sua essência, também a partir do seu pior. Porque na sua cruz nascerá a sua nova vida. Na sua ferida nascerá o seu maior dom. E na sua morte nascerá a sua ressurreição. O pecado não te define. Por isso, pai e mãe, nunca diga para o seu filho: você é um preguiçoso. Diga: você está um preguiçoso, mas você não é um preguiçoso. Muitas vezes nós definimos as pessoas. Tudo que você define, você acorrenta. Você é isso. O outro não é isso. Teu filho, pai e mãe, não é um preguiçoso. Não é um bêbado, não é um drogado. Ele pode estar um drogado. Teu filho, a tua filha, pai e mãe. Ele pode estar um preguiçoso. Ele pode estar um mendigo, que seja um prostituto, uma prostituta. Ele está, mas ele não é isso. Ele é filho de Deus. Ele é amado e é amada por Deus. A identidade dele está no coração de Deus como filho amado e querido. E você precisa lutar pela restauração dessa identidade até o fim da sua vida. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Levanta os seus braços agora. Levanta os seus braços. Feche os seus olhos. Você que está em casa também agora. Levanta os seus braços, feche os seus olhos. E vá apresentando agora, meu irmão, minha irmã, com as suas palavras, antes até de nós cantarmos,
ao som dos instrumentos que nos ajudam tanto a entrar em intimidade com Deus, os instrumentos de sopro. Erga os seus braços e vá apresentando agora a Jesus com as suas palavras, as suas feridas. Mais uma vez, nós fizemos no início com muita superficialidade, no início da missa, mas façamos agora com profundidade. Abra agora a sua boca, meu irmão, minha irmã, solta a sua voz. Você que está aqui, você que está em casa, vá apresentando a Jesus as suas feridas, vá apresentando a Jesus as suas dores, vá apresentando a Jesus aquilo que mais te fere hoje, os seus maiores defeitos, os seus maiores limites. Vai apresentando para Jesus as suas maiores chagas. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de se encontrar com o seu pior agora. Não tenha medo de se encontrar com a sua morte. Não tenha medo de se encontrar com a sua cruz. Solta a sua voz, mas solta. Jesus quer te ouvir. Jesus quer te ouvir. Senhor, nós te apresentamos nesta hora, Jesus, as nossas maiores feridas, Senhor, nossas maiores fraquezas, aquilo que deforma a nossa identidade, as circunstâncias que foram agregadas à nossa vida, à nossa identidade e que querem nos definir na existência, Senhor. Nós te apresentamos tudo isso, Jesus, os nossos medos, nós te apresentamos, Jesus, as nossas fraquezas, nós te apresentamos, Jesus, as nossas feridas, as nossas limitações, nós te apresentamos, Senhor, toda baixa autoestima que porventura possa haver no nosso coração. Nós te apresentamos, Senhor, todo sentimento, Senhor, de inferioridade, de desânimo. Nós te apresentamos toda a depressão, toda a tristeza, Jesus. Nós te apresentamos, Senhor, tudo que fere o nosso coração, a mágoa, Senhor, a falta de perdão, Senhor, das pessoas que nos traíram, das pessoas, Senhor, que nos difamaram. Nós te apresentamos agora, Jesus, todas as nossas emoções machucadas, das vezes que nós fomos ridicularizados, das vezes que nós não fomos acreditados, em cada um dos estágios da nossa vida, Senhor, desde a nossa concepção, no ventre da nossa mãe, até hoje. Nós te apresentamos, Senhor, todas as nossas feridas. Vá dizendo, meu irmão, vá dizendo, minha irmã, sem medo, eu te apresento, Jesus, as minhas feridas, as minhas chagas, desde a minha concepção, Senhor, em todos os estágios da minha vida, até o que eu vivo hoje, Jesus. Toca as minhas chagas com as tuas chagas, Senhor. Toca as minhas chagas com o teu amor, Senhor. Toca a minha fraqueza com a sua força, Jesus. Venha curando agora as minhas emoções, Jesus. Quão feridas, o Senhor sabe que elas se encontram em determinados estágios etários nos quais eu vivi uma maior vulnerabilidade. Venha curando agora, Senhor, as minhas emoções. Venha me curando agora, Jesus, na minha psique, na minha mentalidade, nos meus conceitos, no meu inconsciente, Senhor, em toda a minha mente, o meu sistema cognitivo, Senhor. Venha curando nesta hora. Venha, Jesus, curando também, Senhor, todo e qualquer complexo que nós possamos trazer no coração, Senhor. Complexo de inferioridade, Senhor. Complexo de culpa, Senhor, diante dos erros que nós cometemos, Senhor. Cura agora nosso coração, Jesus. Estão aqui, nós agarramos, nós nos abraçamos a essas feridas para as ofertar a Ti, porque o Senhor só vai poder curá-las se nós as apresentarmos a Ti, Senhor. Por isso nós tomamos nas nossas mãos as nossas feridas, Jesus, os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas chagas, e apresentamos tudo isso a Ti, Jesus. O Senhor sabe como nós temos sofrido, Senhor, muitas vezes refém de nós mesmos, muitas vezes escravizados por uma falsa identidade, por representatividade, pelos conceitos de representação dessa sociedade líquida, Senhor, frágil, vulnerável, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor. O Senhor sabe quanto medo ainda existe dentro de nós, quantos recalques, quantas feridas. O Senhor sabe como a nossa fé é fraca, Jesus, mas nós queremos acreditar, Senhor. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos, a partir da cruz, encontrar a ressurreição. A partir da morte do homem velho, nós queremos encontrar o nosso homem novo, Jesus. Age agora, Senhor. Nós te damos autorização, Jesus. Age agora dentro de nós. Nós te damos autorização para passear, Senhor, em cada um dos estágios da nossa história. Nós te damos autorização, Jesus, para caminhares, Senhor, nas sendas da nossa vida, nas marcas das nossas decepções, das nossas mágoas. Cura-nos agora, Jesus. Restaura-nos a partir de dentro. Dai-nos uma nova vida, Senhor. Ressuscita-nos, Senhor.
Restaura-nos, Senhor. Nós temos sede de vida nova. Nós não queremos mais viver como prisioneiros de mentiras, de ilusões, de uma falsa identidade, de um falso eu. Nós não queremos, Senhor, ficar escravos do medo, muitas vezes dominados por nossos maus instintos. Nós não queremos dar mais brecha para o mal agir na nossa vida, Senhor. Cura-nos, Senhor, profundamente. Cura, Jesus, cada etapa da nossa história, Senhor. Cura-nos, Jesus, liberta-nos, Jesus, tapa as brechas em nós, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, nós queremos ser curados, nós queremos ser renovados, Senhor. Cura o nosso interior, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Pegue os seus braços, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. E abraça você mesmo agora, meu irmão, minha irmã. Abraça você mesmo. Se abraça forte. Receba agora, meu irmão, minha irmã, através dos seus próprios braços, o abraço do crucificado que ressuscitou e que agora quer te curar no mais profundo do seu ser. Eu sinto que muitas pessoas no meio de nós já estão sentindo no coração um amor profundo, uma cura profunda. Não se contenha. Se você tiver vontade de chorar, chore. Sinta o abraço do Senhor. Se não te amaram, se não te abraçaram, se não acreditaram em você, Jesus acredita em você. Jesus te abraça agora. Jesus te ama agora. Se você sentir vontade de chorar, não tenha medo. Abraça você mesmo. É Jesus que está usando os seus próprios braços para te abraçar neste momento, meu irmão, minha irmã. Receba o abraço do Senhor. E se você sentir vontade de chorar, não resista. O Senhor já está trabalhando em muitos corações aqui no meio de nós. O amor dele está tocando profundamente muitas pessoas que estão aqui, que estão em casa. Feche os seus olhos, viva esse momento. Deixe esses acordes dos instrumentos entrarem, essa melodia entrar pelos seus ouvidos, no seu coração, essa melodia de cura.
Receba esse amor do Senhor que te encontra agora e que te restaura e que te cura e que te levanta. Você que se sentia desmotivado, desmotivada, desanimado, desanimada, o Senhor te encontra agora. Deixa o amor dele te motivar, te animar, te levantar, te ressuscitar. Você que se sentia triste, com um vazio no coração, deixa essa presença de Jesus, esse amor incondicional, infinito, preencher cada ausência, cada lacuna, cada pedaço dentro de você agora. Meu irmão, minha irmã, deixa esse amor te restaurar. Restaura-me, Senhor Jesus. Restaura-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Restaura-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Só você agora. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me com força. Pode ser melhor para o Senhor. Já não quero ser igual. Com o coração, cura-me, Senhor Jesus. Clama isso, põe em mim seu coração. Porque tudo que há, com força, dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Juntos para encerrar, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. E dá um abração agora na pessoa que está do seu lado. Diga para ele, para ela: você é muito amado, meu irmão, minha irmã. Deus ama você. Deus te escolheu. Você é muito amado. Você é muito amada. CançãoNovaPlay.com. Assine já!